O Espírito Santo do Senhor vai nos fará lembrar, você tem a paz. Nos momentos das provocações, nos momentos das adversidades, o Espírito vai nos alertar, você tem a paz de Cristo. Isso nos fará refletir, nos fará mudar até algumas posições, alguns pensamentos e prioridades, que é o que nós estaremos falando nesta manhã, sobre viva por prioridades e não por pressões. Então, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Isso, você já localizou? Vamos ficar de pé para lermos essa mensagem em o nome de Jesus. Você que ama a mensagem da cruz. Isso, Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós nos reverenciamos, Senhor, na autoridade desta palavra, reconhecendo, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, reconhecendo, Senhor, que há um Espírito diferente, e é o Espírito Santo de Deus, quem nos une e nos fala nesta noite. Que haja plena liberdade do Espírito nessa comunicação, nesse ensinamento, e tudo seja para a honra, louvor e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, viva por prioridades e não por pressões. A prioridade é algo fundamental. Nós temos que priorizar. A nossa vida, ela é sempre, encontramos sempre motivos para priorizar alguma coisa. A prioridade ela é tão importante que ela acaba definindo a profissão de alguém. Ela acaba definindo um casamento. A prioridade, irmãos, ela é importante porque ela também pode definir a salvação, quando nós priorizamos a palavra do Senhor. Nesses primeiros versículos que nós lemos, nós ali já encontramos ali uma sabedoria, ao qual diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas, ou seja, as demais serão acrescentadas. Então, se nós estivermos atentos ao que nos ensina a palavra do Senhor, esse ensinamento fabuloso de como nós devemos buscar, o mundo vive em busca, o homem vive em busca de tantas e tantas coisas, busca das suas satisfações, busca de um bom emprego. Isso não é pecado. O que eu estou falando é justamente com o que você busca, você pode continuar buscando. Primeiro, é preciso entender que, em primeiro lugar, está o buscar o reino dos céus. E as demais coisas que você for procurar, continue procurando, estarão debaixo das bênçãos do Senhor, da aprovação de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Até então não havia uma revelação do que era o reino dos céus. Até que veio João Batista anunciando. Ele sai do deserto e já sai anunciando, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquela distância que havia acabou se estreitando, e Jesus, o rei, já estava ali entre eles, e está agora entre nós. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Então, tornou-se fácil para nós, agora tornou-se fácil entender o que o Senhor Jesus estava dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E acrescentar a todas as demais coisas lhes serão. Ninguém pode alegar, eu não tive oportunidade de salvação, porque o reino de Deus está posto, já está diante de nós. A questão está na prioridade.
ter uma vida, viver por prioridade, saber escolher qual é o melhor para mim. Normalmente, a prioridade está relacionado a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questões de tempo, de ordem, como também de devoção. Nós podemos encontrar, né, a prioridade quanto ao reino, a prioridade quanto ao reino, e nós podemos nos deliciar em saber que Deus está presente neste reino. Não há um reino que não tenha um rei. Todo reinado tem que ter ali um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Olha, Deus não criou o ser humano para viver sob pressão. Então nós temos que viver o quê? Viva por prioridade e não por pressões. Então Deus não nos criou para vivermos sob pressão. Para vivermos sob pressão de obrigações que lhes são impostas pelo mundo. O que deve estar no topo de nossas prioridades de busca é o reino de Deus. Existem muitos reinos neste mundo. Existe até o reino de trevas. Mas conhecedores da palavra, conhecedores de que aquele reino que havia sido anunciado, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, esse reino nos trouxe uma porta, e essa porta é Jesus Cristo, e nós podemos adentrar nesse reino e viver a vontade de Deus. Esse reino é um reino eterno. O Senhor Jesus disse: eis que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do reino, a palavra do poder, a palavra que nos abriu as portas para podermos ter essa comunhão, plena comunhão com Deus, que não exige de nós um sacrifício de um animal para o perdão dos nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Ele já pagou um preço. Então, importa, irmãos, conhecermos a palavra do Senhor. Não é conhecer para se acomodar, mas para viver o dia a dia do poder, que é o reino, viver o reino de Deus. Então, é uma prioridade? Sim, é uma prioridade. Por isso o Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça. A prioridade quanto à justiça. A prioridade quanto à justiça é praticar a justiça, portanto, uma aplicação prática do primeiro e do segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um motivo de justiça, é uma prioridade quanto à justiça. Ora, nós já lemos e já compreendemos o que é a palavra do Senhor, já sabemos muito bem o que é a justiça dentro das Escrituras. Quando o Senhor Jesus foi ao encontro de João, João Batista, que estava batizando, e o Senhor Jesus se aproximou, e o João, sem saber, que visita maravilhosa, o que fazes aqui? E Jesus disse: eu vim aqui para ser batizado. E o João disse: mas eu quem careço de ser batizado por ti, o Senhor me diz que veio para ser batizado, para que eu te batizasse. E o Senhor respondeu para ele: deixai por enquanto, por motivo de justiça. Motivo de justiça. Então, essa justiça, ela tem que ser exercida. Ela tem que estar no nosso dia a dia. Ela tem que ser uma prioridade. Praticar a justiça é, portanto, uma aplicação prática do primeiro e do segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que já inventaram alguma coisa diferente, algo que possa superar, suplantar? Continua ainda prevalecendo: o amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus ainda completa: amarás o teu próximo assim como eu te amei. Aí nós pegamos tudo isto, abraçamos e confessamos que o Senhor é o verdadeiro Deus da nossa vida. O que você precisa? O que você precisa para ser um vencedor, para ser uma vencedora? Na hora surgem tantas e tantas coisas. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso do dinheiro, eu preciso de uma casa própria. Eu quero te dizer que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Que você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas em o nome de Jesus. O Senhor, Ele é primeiro em todas as situações. Por que o Senhor, Ele estabeleceu? Ele não deu uma opção, mas sim algo para ser priorizado, que são os dízimos, as ofertas. Porque nós entregamos ao Senhor, devolvemos 10%, e 90% que permanece em nosso poder, eles são abençoados. O que adianta ficar com 100% sem as bênçãos do Senhor? Pois se os 90%, eles têm uma garantia da bênção do Senhor. É Ele, o Senhor, quem repreende o gafanhoto, o devorador, o cortador, o consumidor. Ele quem repreende a enfermidade. Ele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então é chegado um momento de compreendermos qual o desejo do Senhor, quando Ele assim nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. As coisas só vão acontecer no nosso dia a dia mediante aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, depositar aos pés do Senhor a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que nós entendemos a palavra do Senhor, e a ela nós temos nos entregue para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Então nós podemos dizer que quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas, no lugar mais alto, em nome de Jesus. Não adianta querer explicar para Deus, querer dar uma sugestão para Deus, dizer: Senhor, sabe por que eu não te busquei? Porque eu estava precisando fazer isso, fazer aquilo. Eu tinha uma prioridade maior que era fazer isso, por isso eu não te busquei. Esse tipo de informação para Deus, ele não tem lugar, não há espaço para isso. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele vai te ajudar. Ele pode ajudar muito mais do que nós imaginamos. Então, cabe entender justamente essa prioridade, que é a prioridade da busca do reino, da justiça, e deixar que Deus trabalhe na nossa vida, no nosso dia a dia, em o nome de Jesus. E o que essas prioridades influenciam no nosso bem-estar e paz? E esta, posso dizer aos irmãos, que é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. E a Bíblia, ela nos cita uma situação que ali nós podemos ver ali a preocupação e inquietações que são normais no nosso dia a dia. Não é uma história para ilustrar o livro de Lucas, para ilustrar o Evangelho, né, segundo Lucas. Não é uma ilustração, mas sim algo para podermos refletir. Refletir com relação às preocupações e inquietações. Porque isto, ele está justamente envolvido a nossa situação, a nossa paz. O que está dentro de nós? A paz, a verdadeira paz de Cristo? Capaz de vencer as situações? A nossa escolha, ela é fundamental, priorizar. E no livro de Lucas, capítulo 10, versículo
38, versículo 4. 38, versículo 38 e 42, ao 42. Diz a palavra: caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Tenha cuidado com estar ocupado com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus. Então, a prioridade, afinal, quem estava ali? Quem estava ali era Jesus. Era o próprio Deus quem estava ali. Era o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Era o responsável por um sacrifício tão grande que iria mudar totalmente o curso da realidade que até então eles viviam, numa dependência de oferecer um sacrifício, um holocausto para que os pecados lhe fossem perdoados, mas se chegasse ali na frente, ele tornasse a perdoar, ele já estava a pecar, ele já estava invalidando aquele sacrifício que ele ofereceu lá atrás. Afinal, quem estava ali era Jesus. Se fosse o Pedro, falei isso de manhã, se fosse o Pedro, se fosse o João que estivesse ali, se fosse eu que estivesse ali, eu até daria uma certa, não totalmente, mas eu daria uma parte de razão ao pedido da Marta, para que a sua irmã, né, a sua irmã ajudasse ali nos seus serviços ali domésticos. Por quê? Até porque nós costumamos, né, estar em determinado local, né, além de sermos bem recebidos, né, nós nos sentimos bem assim com as aparências. Mas o Senhor Jesus, ele não estava ali para ver essas coisas. Ele estava ali para ser ouvido, e não contestado, e não interrogado. Ele estava ali para ser ouvido. E a Maria, ela estava ali pronta para ouvir ao Senhor. E às vezes nós priorizamos as coisas, né, que não estão em primeiro lugar diante da busca. Afinal, quem estava ali naquele lugar? Ele é merecedor ou não é? Merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nem sempre essa situação, ela é compreendida, às vezes pela falta do entendimento, ou então pelos muitos afazeres. O Senhor está falando todos os dias. O Senhor está falando todos os dias. Ora, eu vou à igreja domingo porque durante a pregação, durante o culto, Deus fala, o Espírito Santo fala. Eu quero te dizer que Deus fala todos os dias. Mas as nossas inquietações, às vezes, não nos deixam ouvir a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz: estarei convosco todos os domingos? Não, ele diz: estarei convosco em todos os dias da sua vida. E isso é verdade. Não é um folclore. Isto é verdade. É uma realidade. E se ele está conosco, ele não está ali de braços cruzados esperando. Deixa eu ver o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Não. O Senhor está ali, trabalhando. Ele é o pastor das suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário foge na presença do lobo porque ele é o ladrão.
O bom pastor, ele vai à frente das suas ovelhas. E o Senhor diz que as ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. Então, esse é o Jesus ao qual nós buscamos. Esse foi o Jesus que foi compreendido pela Maria. E não houve essa compreensão com a Marta. A Marta, ela estava até preocupada. Eu não sei a que horas o Senhor Jesus estava chegando ali naquele local, porque o versículo 38 diz: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado. Eu não sei qual o horário. Ele deveria, estar precisando mesmo de uma arrumação, de dar uma limpeza, um arrumado, varrer e tal, lavar a louça. Eu não sei o que estava acontecendo ali. Mas só que o Senhor Jesus não foi lá para ver essas coisas. Ele passou ali porque ele achou que aquele lugar era um lugar onde ele poderia entrar, sentar, descansar, conversar, ser ouvido. Assim como é a sua casa. O Senhor tem estado todos os dias na sua casa. Será que os seus afazeres, as suas preocupações, têm sido um empecilho para que você possa ouvir o que o Senhor tem para lhe falar? É importante que você dedique uma certa hora, mas dedique mesmo um horário marcado com Deus para você estar orando, falando com Ele. Lembre-se que o Senhor Jesus levou 2, 3 discípulos para estarem orando com Ele lá no monte. Mas esses discípulos não conseguiram orar. Por 3 vezes o Senhor teve que vir e repreendê-los, perguntar: nem uma hora vocês podem orar comigo? Nem uma hora vocês podem orar comigo? É sinal de que essa comunhão é uma comunhão perfeita entre Deus e os seus filhos aqui na terra. É preciso buscar e buscar com a certeza de quem está buscando, de quem está servindo. Marta estava muito ocupada com relação, meus irmãos, ao buscar ao Senhor. Nunca diga para o Senhor: agora eu não tenho tempo. Como nós podemos dizer para o Senhor: eu não tenho tempo? Nós temos que ter o tempo para Ele, sim. Seja em qualquer situação, nós temos que ter um tempo para Deus. Todavia, versículo 42, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Porque ela, conversando com o Senhor Jesus não estava falando sobre futebol, não estava falando sobre novela, não estava falando sobre outra coisa que não fosse sobre o reino, sobre a sua missão. Jesus não estava falando em outra coisa que não fosse que gerasse salvação, pois Ele é o Salvador. E ela escolheu essa boa parte, ouvir a palavra, porque eis que céus e terra passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela estava ouvindo ali aquilo que era uma garantia de eternidade. Era o alimento espiritual que ela estava recebendo, que superava todo e qualquer afazeres. O trabalho fica para depois. Agora, um momento de buscar a Deus. Há tempo para tudo, irmãos. Há tempo para tudo. O Senhor não havia dito, quando nós lemos lá em buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, Ele não está dizendo: vocês não vão fazer mais nada, só vão me buscar. Não, Ele está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, em primeiro lugar. E para reforçar isso, Ele diz: e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quem vai formatar o nosso dia, o nosso amanhã, é o Senhor. Nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida, como disse o Senhor. Nós não podemos fazer melhor do que Deus. Mas se nós buscarmos o Senhor como Ele nos ensina, dando prioridade à sua palavra, ao seu ensinamento, certamente
a obra e o poder de Deus há de ser ministrado na nossa vida, fazendo com que todas as demais coisas venham a acontecer de uma forma real, de uma forma abençoada, de uma forma mais esclarecida, em nome de Jesus. Eu já tive muitas e muitas experiências, principalmente na vida profissional, em que, em determinado momento, eu cheguei a achar assim, bom, agora não tem jeito. Mas eu busquei no Senhor, e o jeito estava lá. Não um jeitinho, não é um jeitinho, não, mas o milagre de Deus. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, são determinadas situações que nós não podemos ficar fazendo escolha. É essa em primeiro lugar. Marta e Maria, uma estava lá com os seus afazeres, que ela tinha que limpar a sua casa, que ela tinha que cuidar, que ela tinha que cozinhar, tudo isso, tudo bem, ela tinha que fazer, mas aquele momento era o momento de buscar a Deus. Saiba discernir, saiba quando o Espírito Santo de Deus está lhe falando, está te mostrando essa realidade, em nome de Jesus. E esse acontecimento foi um acontecimento dentro de uma casa, no seio de uma família. E assim também o Senhor olha e vê a sua casa, vê a sua família. Se você recebe mal uma visita, você e eu também, se nós recebemos mal uma visita, ela não vai voltar. Não dirá, vai voltar. Pode voltar sim, um dia, né, que eu estiver doente, tal, ela vai lá, pode ir lá me visitar. Mas como passeio, ela não vai, porque ela não foi bem recebida. E aquele momento, Jesus não era uma simples visita, ele era o Salvador, alguém que estava ali, naquele lugar, e preservou aquele lugar para a sua visita, mas não aquela visita cordial, mas uma visita que ficou marcado como um exemplo da diferença de quem busca e quem apenas recebe. Não é apenas o acolher, mas receber e o adorar e o servir. Foi isto que o Senhor ali encontrou naquela casa. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós podemos, com isto, ver que a paz do Senhor está com Ele, está na sua palavra. E está conosco a partir do momento que Ele libera essa paz. Em nome de Jesus. As preocupações e inquietações estavam ali dentro daquela casa. Havia ali uma divisão. Inquietações, muitos afazeres, e uma outra mulher, Maria, com a paz, a verdadeira paz, para poder compreender o desejo do Senhor, o motivo pelo qual o Senhor Jesus estava ali naquele local. Então, somente a paz de Cristo pode superar as nossas aflições. Somente a paz de Cristo, ele pode superar esses nossos ímpetos, desejos, essas nossas inquietações, para buscarmos aquilo que é certo, que é real. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, veja o que diz a palavra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, mas eu estava achando tão difícil, ser a Marta, ser a Maria e não ser a Marta. Eu estava achando tão difícil. E olha que o Senhor não estava repreendendo a Marta, dizendo, Marta, você não vai para o céu por causa disso. Não era essa situação. Ele colocou ali, expôs ali uma realidade de que uma estava buscando o que era correto, a boa parte, a parte que não lhe será tirada. Porque a outra, já vivendo a paz, ela optou
né, por estar aos pés do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você tem lutado pela paz? Qual a luta que você tem lutado pela paz? Existe uma luta mundial com relação à paz, mas ela nem toca no nome de Jesus. Mas o conhecimento da verdadeira paz, da paz de Cristo, nós só vamos encontrar mediante a palavra, mediante aquilo que o Espírito Santo do Senhor nos revelar, em o nome de Jesus. E qual é essa garantia que nos traz tanta certeza? Qual a garantia que nos traz tanta certeza? Nós conhecemos a palavra, e quando o Senhor Jesus, ele foi batizado, após ser batizado, ele foi levado para o deserto, onde ali ele ficou 40 dias, 40 noites, ali jejuando. Após ele foi tentado por Satanás, que lhe disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e sacia a sua fome. Ao que Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isto também é uma prioridade. O viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele foi um exemplo. E ele é a nossa garantia, a garantia que traz tanta certeza. Que certeza é essa? A certeza de que a paz do Senhor, ela está presente no nosso dia a dia. Apesar das circunstâncias, apesar das aflições, porque no mundo nós temos aflições diárias. E quando nós falamos lá sobre buscar em primeiro lugar, o Senhor fala justamente sobre o mal, né, do dia a dia. E essas aflições, elas podem ser vencidas através do quê? Através da paz de Cristo. A paz e o poder dessa paz, ela nos conduz justamente a sermos vencedores diante de todas essas situações adversas. Não nos deixar perder, né, nos perder diante das provocações. Fazer a vontade do inimigo. Esquecer que temos um compromisso, e um compromisso que vale a salvação. E no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 12. Mateus, capítulo 28, versículo 12 e 15. Louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, houve um grande burburinho, houve um certo medo dos dois lados, dos lados dos discípulos, como também das autoridades. E agora? Eles tiveram medo, eles julgaram um julgamento injusto, no qual colocaram ali Jesus e o Barrabás, um malfeitor, e eles fizeram uma escolha, ou seja, ofereceram, né, ao povo: quem vocês querem que seja solto durante agora a Páscoa? E o povo que ali estavam, um povo também comprado, e eles disseram: solte a Barrabás. E a esse Jesus, crucificam. Assim, estava posto ali um júri popular, que decidiram pela crucificação do Senhor Jesus. Mas eles não estavam decidindo, e sim estava se cumprindo a profecia, estava se cumprindo a palavra, estava se cumprindo o desejo de Deus para trazer a salvação e garantir até o nosso encontro aqui nesta noite do dia 28 de agosto de 2022. Não foi pela decisão deles,
mas sim porque estava sendo cumprido ali a vontade de Deus. Era necessário que se cumprisse. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, então houve um certo medo. E agora? Ele ressuscitou. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. Mas veja aí no livro de Mateus 28, o versículo 12 diz que quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro. Pronto, já começa ali. Corrupção. Começou mal, vai terminar mal. Versículo 13, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então veja que, naquele exato momento, eles também tremeram. Eles também tremeram, eles também tiveram medo. E agora, o que é que nós vamos dizer? E agora nós fizemos lá aquele julgamento, e nós já achamos que, pronto, acabou, ele morreu, foi sepultado, acabou. Mas quando chega então a notícia, olha, não está mais lá. Mas e os soldados? Não, nós não vimos nada que aconteceu. Então partiram para o quê? Para o suborno. E subornaram os soldados. E contaram uma mentira para o governador, o Pôncio Pilatos, para que as coisas ficassem mais ou menos ajustadas. Não há relato do que aconteceu após isto, mas eu tenho certeza que nada daquilo que eles planejaram deu certo. Nada daquilo que eles fizeram de uma forma errada, através de um suborno, através de uma mentira. Tenho certeza que aquilo não deu certo. Nós estamos falando agora da justiça de Deus. Tenho certeza que nada daquilo deu certo. E o sentinela, já que ele diz ali, nós dormimos enquanto... O sentinela que dorme, ele está sujeito a ser preso. Ele perde o seu emprego. Ele não é um bom servidor público. Naquilo que ele deveria zelar, ele foi um relapso, então ele não presta. Com certeza, as coisas se agravaram. Mas esse não é o fato onde nós queremos chegar. Mas, diante de toda essa situação, qual seria, para um cidadão, né, de boa índole, ele ficaria muito chateado. Vou tomar as medidas cabíveis. Vou entrar com uma ação, uma representação, uma vara civil, criminal, contra essa calúnia, injúria e difamação que fizeram comigo. Esse seria justamente, não, a minha honra. E quem no caso, aí seria o autor, o autor desta ação, seria Jesus. Mas só que Jesus tinha uma prioridade. A prioridade era eu, você, era a nossa casa, a nossa família. A prioridade era a salvação. A prioridade era cumprir as Escrituras. Como o Senhor disse lá na cruz, está consumado. Pronto, está consumado. Ali também, irmãos, ficou consumada a nossa vitória em o nome de Jesus. Não se sinta envergonhado ou injustiçado com as coisas que o mundo está lhe fazendo hoje, porque o Senhor é contigo. E amanhã pode acontecer, e adiante também vai acontecer. No mundo tereis aflições. E o Senhor não tem duas palavras. E como naquele instante Ele era o alvo, Ele não poderia agir diferente daquilo que Ele havia ensinado. É praticar a justiça. Praticar a justiça na palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele também praticava
a justiça, como ele ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se ele se deixou ser batizado por um homem chamado João, né, o João Batista, e ele disse que era por motivo de justiça, o Senhor também sempre praticou a justiça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, como exemplo do que o reino é o mais importante, ele não se importando justamente com relação, estão dizendo isso aí, já está consumado, ele já tinha dito isso lá na cruz, lá no finalzinho, ele já estava lá e disse, Pai, está consumado. Ele não ia voltar atrás para ir lá brigar, não tinha importância, não tinha nem o porquê. A preocupação dele era com seu povo, com a sua igreja. Então, Jesus, como um exemplo de que o reino é o mais importante, nós assim encontramos no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, porque por medo. Assim como aquelas autoridades tiveram medo, os discípulos também estavam lá também com medo. Estavam lá sem saber o que nós vamos fazer agora. Vamos esperar aí mais alguns dias. Daqui a 24 horas aí, cada um toma o seu rumo aí, tudo bem, está desfeito. O Senhor montou aqui um grupo aqui o mestre montou um grupo aqui de discípulos para estarem junto com ele, mas só que ele morreu. Agora vamos fazer o quê? Vamos desfazer aí esse grupo, cada um segue aí o seu caminho e tal, porque eles estavam com medo. Talvez esse fosse o pensamento deles. Ao cair da tarde daquela primeira noite, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. E entrou com as portas fechadas. Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Paz diante de toda essa situação, paz diante de um bombardeio lá na Ucrânia, da Rússia lá na Ucrânia, as bombas passando por cima da cabeça lá daquele povo. Imagine o Senhor chegando lá, ou alguém do reino, e dizer para ele, a paz de Cristo. Ele vai dizer, a paz, com essas bombas aqui passando aqui sobre a minha cabeça, quase caindo na minha cabeça, caindo sobre a nossa casa. Não seria diferente o que o Senhor disse para aqueles judeus, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Mas enviar para onde? Enviar novamente lá para os judeus? Eles vão acabar com a gente. O poder da paz. Aí nós voltamos a primeira lição, a primeira mensagem sobre essa série de mensagens de paz, o poder da paz. Eles estavam saindo ali debaixo da paz, por isso o Senhor falou 2 vezes, paz seja com vocês, porque uma pessoa que tem paz é uma pessoa sóbria, ela sabe o que vai fazer, ela não vive tropeçando daqui e dali, mas é uma pessoa que tem um entendimento, que tem um conhecimento, que sabe o que é bom para ela, o que é bom para o seu irmão. E o Senhor disse, paz. E por 2 vezes o Senhor repete, paz seja com vocês.
assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu os envio. Talvez eles estavam pensando já, acabou, era isso só mesmo e tal, e vai ficar por aqui. O evangelho vai ficar incompleto, mas vai ficar pela metade, porque acabou. Lá na cruz, ele acabou. Mas o Senhor, aquele que havia ressuscitado, ele vem para dizer, não, agora eu vou enviar vocês. Vocês são preciosos. Vocês são verdadeiros amigos. É com vocês que eu me preocupo. Eu não estou preocupado lá com o que eles vão dizer, pelo suborno dos soldados, pelo que eles vão dizer para o governador. Eu não estou nem um pouco preocupado. A minha preocupação é com vocês, igreja. A minha preocupação é com o meu povo, é com aqueles que me buscam, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que Deus busca. Se nós buscamos ao Senhor, Deus também busca. Como diz a palavra, que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade é não fugir na hora que a situação estiver apertada. E aqueles discípulos, eles permaneceram ali. Não sei por quanto tempo iriam permanecer, mas o Senhor vem e reforça ainda com a sua paz. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. É um revestimento. E nós precisamos sermos revestidos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, revestidos na armadura chamada Jesus Cristo e ungidos pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem, olha agora, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pronto. Não havia mais ali motivo. Estancou-se ali qualquer tipo de sentimento, ressentimento por parte daqueles discípulos com o que aconteceu com o seu mestre. Pois se ele mesmo havia chegado ali e disse para eles, se perdoarem, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ora, se o Senhor ainda naquele processo de crucificação, o Senhor disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Depois o Senhor ia voltar e ia fazer contrário, diferente do que ele disse. O Senhor só tem uma palavra. O Senhor é Deus de uma só palavra. E nós louvamos e glorificamos o teu nome, justamente por causa disso. Porque ele é um Deus que só tem uma palavra. Ele cuida de nós, ele disse que cuida, e assim ele tem feito para a honra, louvor e glória do nome dele. E às vezes, irmão, nós encontramos pessoas que não têm sossego, não têm paz, justamente porque não perdoam. Ainda de manhã eu falei sobre uma pessoa, uma jovem, que trabalhou comigo, e ela contava que ela tinha um trauma. Eu perguntei, mas que trauma? Que isso? Que negócio de trauma? Você é tão jovem, que trauma? Não, é porque quando eu era adolescente, eu tive uma discussão com o meu pai, um desentendimento, e ele me deu lá uns puxões de orelha, puxou o meu cabelo, lá teve umas certas agressões. E eu nunca mais o perdoei, não quero nem saber do meu pai. Aí eu conversei com ela e disse, olha, você tem que perdoar. Perdoa o seu pai. Ah, mas ele também não me perdoa. Eu disse, você tem certeza? Quem sabe, se você se aproximar dele, ele também não vai abrir o seu coração e vai te abraçar e vai dizer, olha, me desculpa, me perdoa também. Me perdoa pelo que eu lhe fiz. Irmãos, o pedido de perdão, ele não há algo assim estabelecido de que qual é a parte que tem que pedir o perdão. Se o agressor ou o agredido. Não tem nada, biblicamente falando, não tem nada que define isto.
é aquele que se aproximar primeiro, estará fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E é certo que o Espírito Santo do Senhor vai agir naquele momento, vai agir no coração. Como que o pai não vai perdoar uma filha? Não vai aceitar ali um pedido de perdão? Ou se ele tenha se excedido, né, certamente naquele momento ele vai ter um momento de reflexão e também vai dizer, olha, me perdoe também. E vão se abraçar. Mas ela não aceitou. Ela não aceitou esse ensinamento, essa ideia. Não passou muito tempo, o pai veio a falecer. E ela falando comigo e tal, perguntei, me veio logo na mente, você perdoou o seu pai? Ela disse, infelizmente, eu não fiz isto. Eu não perdoei, não me aproximei do meu pai, e ele faleceu ainda, levando assim essa amargura no seu coração. E ficou também para mim agora esse peso. Eu disse, perdeu a oportunidade. Agora não tem mais como se dirigir ao seu pai. Mas Deus pode te perdoar. Confesse com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Confesse o seu pecado e o Senhor é grande e poderoso para lhe perdoar. Em o nome de Jesus. Faça isso. Então, irmãos, pode ser até que nessa noite esteja alguém aqui que esteja precisando liberar o seu coração, abrir o seu coração e dizer, olha, essa semana me aconteceu isto, eu me indispus lá com o meu chefe, quase que pedi demissão, desejei até que ele fosse demitido, mas agora eu compreendo que se o Senhor Jesus perdoou até aqueles que furaram os seus pés, as suas mãos com cravos, o penduraram lá naquela cruz, durante o dia, um sol escaldante, e à noite, um frio. E o Senhor perdoou. Por quê? O que lhe está faltando para perdoar? Para perdoar o seu semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, assim como Jesus nos amou. E, sabe, você precisa desse perdão. E o que você precisa fazer hoje para viver a verdadeira paz? O que você precisa fazer hoje para viver a verdadeira paz? Ela não vai ficar apenas nessa interrogação. Aqui vai a dica. Primeiro, você tem que priorizar em obedecer a palavra de Deus. Priorizar em obedecer a palavra de Deus. E isto. E segundo, faça das pressões motivos para demonstrar quem você é. Isto mesmo. Quem você é. Pelos frutos, conhecerão o Espírito que está em você. Se você se vai se aliar justamente àqueles que querem fazer a baderna, que levantam uma certa indisposição dentro do ambiente de trabalho, tendo razão ou não, você tem que ouvir primeiramente a voz de Deus que fala mais alto no seu coração. E faça dessas pressões um motivo para demonstrar quem você é. Eu sou, antes de tudo, eu sou um servo, uma serva do Senhor. E não me deixo levar pelas circunstâncias deste mundo. Não posso ser vencido pelas aflições. Mas o Senhor, Ele tem o comando sobre a minha vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu dei e agora vou tomar? Não, ele pertence ao Senhor. E o terceiro fato que você pode fazer hoje para viver a verdadeira paz é perdoar.
Perdoar mais do que você tem perdoado. Perdoar mais do que você tem perdoado. Nós sempre temos motivos para perdoar. Todos os dias nós temos motivos. Não é apenas um, não. São vários motivos diários para perdoar alguém. Perdoe. Perdoar mais do que você tem perdoado. E é assim que a verdadeira paz de Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, em o nome de Jesus. Que a verdadeira paz de Cristo seja o motivo da sua vitória nesta semana, em o nome de Jesus. Eu convido a igreja para ficar de pé, em o nome de Jesus.